Mas os teus pais, eles sempre foram, então, mais da parte da indústria, Rodrigo, ou não? Minha mãe, eu fui criado com a minha mãe. Meu pai, assim, eu tive vínculo, acho que até os 6, 7 anos de idade, aproximadamente. Sou de Blumenau, sim. Meu pai e minha mãe são separados e daí minha vida inteira foi com a minha mãe. Minha mãe, ela trabalhou numa empresa, uma multinacional brasileira. Minha mãe, ela foi uma das, se não a primeira mulher a ser gerente de uma multinacional brasileira. Tipo, eu lembro porque, pra ela foi um caso, tipo, bem complicado. Eu lembro que ela falava sobre isso, né? Tipo, acho que tinha uns 15, 20 gerentes no Brasil, né? Ela tocava uma unidade, tocou em Joinville, depois veio e abriu a unidade de Blumenau. Então, ela era a única mulher nesse grupo de gestores que respondiam pros diretores. Então, a gente era bem complicado, por isso que eu digo, como tempo, era minha mãe, eu e minha irmã. E minha mãe era trabalho. Trabalhava, mas assim... Quantos anos nessa época? Foi dos 7 até, minha mãe deve ter trabalhado até, puta, eu sou péssimo com datas, mas minha mãe ficou 29 anos nessa empresa. Até os meus 17, 18 anos, eu acho que ela ainda estava trabalhando lá. Entendi. E como que... Tá, beleza, vamos lá. Como que você via a tua mãe nesse tempo? De forma que tu via ela? Porque ela tinha um cargo bem... Sim, minha mãe era executiva de alto padrão, vamos dizer assim, nessa empresa. Só que assim, era um moleque porra louca. Minha mãe não tinha nem tempo de... Tipo assim, minha mãe, ela conseguiu prover pra nós uma vida boa. Sim. Imagina, era ela sozinha que bancava a casa, minha mãe, minha irmã, escola particular, tudo ela que cuidava, entende? Só que a gente via pouco. Porque daí, claro, ela tava sempre viajando, tava sempre trabalhando, ela não tinha se informado. Eu lembro que no final ela resolveu ainda estudar, então ela estudava à noite ainda, mesmo já sendo gerente, ela se formou em economia ainda. Que legal. Mas eu via como uma pessoa que trabalhava muito. Quer dizer, hoje eu vejo. Naquela época eu só queria fazer merda. Eu só queria andar de skate, fazer cagada e beber. Tipo adolescente. Tocar o terror. Só tocar o terror. Tipo adolescente, talvez, sei lá, esperando por atenção, assim. Sim, sim. E aí tu foi pra faculdade, começou na engenharia de produção? Engenharia de produção, eu comecei. Aí depois da engenharia de produção, porque eu não ia pra aula, porque basicamente eu... chegava, aí eu parava, eu estacionava exatamente atrás da cantina onde era a FURB e era o caminho para o campo, para minha sala de aula. Daí eu parava para tomar um café, daí geralmente o pessoal já tava jogando truco, daí eu ficava, é a primeira semana de aula, não vai ter matéria, importante. É só a galera batendo papo. Falei, beleza, toca-lhe o pau, vou ficar aqui jogando um truco. Daí passava uma semana, passava 2 semanas, daí eu já tinha vergonha de ir pra aula. Sim. Porque daí eu já, tipo assim, porra, não conheço ninguém, quem é esse imbecil aparecendo ali do nada, né? Aí eu acabei reprovando algumas vezes, minha mãe demorou pra descobrir, porque daí eu falsificava por isso que eu tô dizendo, eu era o demônio. Naquela época não existia PDF, eram os arquivos HTML. Aí o que eu fazia? Eu pegava o arquivo HTML, baixava meu boletim, daí eu lembro que eu editava, tava lá as notas e o aprovado, reprovado, o R vermelhinho, daí eu deletava, copiava, colava o aprovado, minha mãe achava que eu tava passando de ano, eu tava reprovando. Ou seja, por isso que eu tô falando. Coitado dessa mãe, parabéns pra senhora. Meu Deus, ela tem crédito. E aí você trocou depois pra administração? Isso, daí o que eu fiz? Eu fiz engenharia de produção e daí eu comecei a trabalhar como auxiliar de um representante comercial. O curso de engenharia de produção só tinha de manhã, não tinha à noite. Aí eu fiquei um tempo ali, só que daí logo em seguida eu acho que logo em seguida daí eu fui viajar, que daí eu quis fazer aquele work and travel, que era passar 3, 4 meses fora e trabalhando. Tu foi pra onde? Fui pra Fort Lauderdale, na Flórida. Aí fiquei 3 meses lá, foi uma experiência animal, valeu a pena, demais, assim, tipo, todo mundo que eu digo que tem a possibilidade de, sei lá, guardar uma graninha, cara, dá. Sim. É um sacrifício, assim, não posso dizer que, eu tinha acesso, minha mãe conseguiu me prover isso, mas, assim, conheço várias pessoas que, seja na época da faculdade que a gente ajudava, desde vendendo brigadeiro, fazendo tudo pra juntar uns trocados, pra fazer uma puta experiência de vida que muda completamente a pessoa. Daí eu fui morar fora, fiquei esses 3 meses, aprendi muito. Lá também daí foi uma coisa legal, porque nessa ida... todo mundo, como é que funcionava, né?
tinha uma agência, todo mundo ia de ônibus pra Florianópolis pra participar de entrevistas pra já sair empregado pra ir pra lá. E o que eu fiz? Eu comecei a procurar hotéis naquela região e antes de ir pra esse negócio eu comecei a mandar e-mail. E mandava, ó, tudo bom? Eu sou do Brasil, eu tô indo pra aí, eu vou ter direito a trabalhar por 3 meses, não sei. E daí um hotel me respondeu. Falou, não, beleza, a gente te contrata. Então, assim, eu acabei não precisando fazer todo esse rolê de participar de entrevista. Eu falei, não, já tenho emprego, os caras iam me pagar bem por hora. Aí, cheguei lá, nossa, camiseta amassada, parecia um mendigo quase, mas era a minha única camisa social. Camisa, me enche o saco que eu falo camiseta e camisa, eu troco tudo. Mas camisa social, toda amassada. Daí cheguei lá na recepção, não conhecia ninguém sabia quem eu era, não tinha foto, não tinha perfil, só mandei um e-mail. Aí eu lembro de ter visto um casalzinho de senhor, assim, né, saindo do táxi com as malas. Eu tava sentado na recepção, fui lá, ajudei a carregar as malas e tal, me ofereci, os caras me ofereceram gorjeta ainda, né? E daí início, olha, gerente, assim, do hotel olhando assim, meu, quem que é esse... O que esse moleque tá fazendo tirando dinheiro de idosos e ajudando a carregar as malas e tal? Daí depois me apresentei, daí trabalhei lá, foi bem legal, assim, foi uma puta experiência boa.